Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, irmão, versículo 38. Quando a palavra fala do sinal de Jonas. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitor de minha vida, toma-se. Dos vales é o lírio, estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Mateus capítulo 12, irmãos, versículo 38 em diante, em nome de São Jesus. Consolador amado, meu protetor do mal, setor de... Glória a Deus, né, irmãos? Irmãos, vamos ouvir a mensagem aqui, em nome de Jesus também. Aleluia. Quem está com o coração aberto, diga glória a Deus. Os irmãos, não dá glória a Deus, né? Dá glória a Deus, irmão, em nome de Jesus. Eu percebo que alguns irmãos têm dificuldade, às vezes, de repetir a palavra que o pastor repete, mano, mas é para você aprender, irmãos, em nome de Jesus. Você está num lugar para você ser muito abençoado por Deus, irmão, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Valoriza isso, irmãos. Está perto de acabar. Jesus está vindo tirar a sua igreja desse mundo. Se já está difícil com o Espírito Santo, imagina sem o Espírito Santo, né, irmão? Vamos lá, irmãos. Mateus 12, 38, o sinal de Jonas. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. E ele fala de geração má e adúltera no sentido de uma geração que não é fiel a Deus, igreja, em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala de adultério, a Bíblia fala de infidelidade a quem, irmãos? A Deus. Então ele diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará também 3 dias e 3 noites no coração da terra. 41 e 42. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Quem é a rainha do sul? A rainha de Sabá, porque veio dos confins da terra. Veio da onde, irmãos? Dos confins da terra, lugar distante. Para que ela veio? Andou tudo isso, caminhou tudo isso e dispôs para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Diga glória a Deus. É um texto, meu irmão, para ser examinado com muito cuidado, muita cautela. E quebra a ignorância de muita gente, meu irmão, principalmente esse pensamento religioso. Jesus estava falando por uma geração que estava pedindo para ele o que, irmão? O sinal.
Mas o que ele falou para aquela geração? Nenhum sinal será dado para vocês, a não ser do profeta Jonas e de quem? De Nínive. Então o Senhor Jesus, ele vai usar dois exemplos do Antigo Testamento para explicar para aquele povo que verdadeiramente, irmão, quando você tem a palavra, tem Jesus, esse é o maior sinal para nós. Diga glória a Deus. Então, ele está usando o exemplo de Nínive e o exemplo da rainha de quem? De Sabá, para falar para aqueles fariseus, escriba, aquela geração que estava ali, vendo Jesus curar, vendo Jesus libertar, vendo Jesus salvar, vendo Jesus pregar a palavra, e mesmo assim, eles queriam um sinal. Olha o que Jesus falou. Quem é que vai se levantar para julgar essa geração? É crente? Não. Jesus está falando aqui, na palavra dele, diga glória a Deus, que quem vai se levantar nos fins dos tempos, quem vai aparecer no dia do juízo, um tribunal, para dar testemunho e para julgar esta geração má, adúltera, infiel a Deus, quem é que vai se levantar? Os ninivitas e a rainha de Sabá. Agora, irmão, pastor, esse povo era crente? Se olhasse na teoria, eles não eram judeus, não eram israelitas, eram povo pagãos, eram povo gentios, povo que não tinha aliança, não tinha promessa da aliança, povo que não tinha nada para eles. Porém, quando eles ouviram a palavra, eles se arrependeram. A rainha de Sabá, ela vai se levantar, não apenas para dar um testemunho de confirmação da sua mudança, da sabedoria que ela ouviu de Salomão, mas ela vai levantar, meu irmão, para condenar esta geração que não está recebendo a palavra de Deus. Poderia ser um crente, mas Jesus estava falando para uma geração aqui, irmãos, que era adúltera, infiel, má. Então, o que eu, quando li esse texto, eu fiquei assim, meu irmão. A gente lê a Bíblia, por isso que a Bíblia é um livro de meditação. Porque quando você observa o texto, você fala, meu Deus, os ninivitas, que não é israelitas, que não é um povo até então da aliança, que tinha promessa, um povo que não tinha o que os israelitas teve, o que o povo então da promessa da aliança teve. Mas por eles, quando ouviram a pregação de Jonas, fizeram o que, irmãos? Se arrependeram. Então eles vão o que? Se levantar, junto também com a rainha de Sabá, para quê? Para condenar esta geração. Vai ser triste, né, irmão? Ver um monte de crente que teve a palavra, que viu o pregador pregando, que viu o testemunho, que viu Jesus salvando, libertando, ser condenada por uma mulher que nunca sequer teve a aliança, teve a promessa, teve essa palavra direito, teve nada do que nós temos. Essa geração de crente, que hoje não crê na palavra, mas quer sinal, essa geração vai ser condenada pelos ninivitas, vai ser condenada pela rainha de Sabá. Forte, né, irmão? Por que ela vai fazer isso, pastor Sandro? Porque essa mulher, a Bíblia diz, da onde que ela saiu, irmãos? Porque veio dos confins da terra. Para que ela saiu de tão longe? Para ouvir a sabedoria de quem? De Salomão. Uma sabedoria, até então, de um homem. De alguém que estava no trono, de alguém homem. Mas que quando chegou no ouvido dela, a sabedoria de Salomão, e foi Deus quem deu essa sabedoria para Salomão, irmão, é só chuva. Não desvia a atenção, não. Um povo que estava tendo tudo ali, irmãos. Todos os privilégios que estava tendo ali. Mas mesmo assim eles estavam pedindo um sinal para Jesus.
Jesus falou assim: o maior sinal que está aqui sou eu. Ele diz que aqui está o maior do que Jonas. Ele diz que aqui está o maior do que Salomão. Diga glória a Deus. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Então, uma geração que estava diante do maior sinal de Deus. Amém? Qual que é o nosso maior sinal aqui hoje? Jesus. Qual que é o nosso maior sinal aqui hoje, irmãos? A palavra que nós estamos ouvindo de Deus. Diga glória a Deus. Quantos estão entendendo a mensagem? Diga amém. Então, essa rainha de Sabá, irmãos, a Bíblia diz que ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui, e aí ele fala, eis que está maior do que o que, irmãos? Salomão. Então Jesus estava falando, irmãos, para uma geração que estava sendo incrédula, uma geração que estava sendo o quê? Infiel, uma geração o quê? Má, uma geração que conhecia tudo de Israel, uma geração que conhecia os mandamentos, que conhecia a história, conhecia os salmos, mas estava ignorando o maior sinal de Deus, que era o próprio Deus ali diante deles, irmãos. Eles não estavam crendo no maior sinal, e ele disse: aqui está o maior do que Jonas, aqui está o maior do que o quê? Salomão, diga glória a Deus. Então nós estamos diante do maior sinal de Deus. O que? A palavra que nós estamos, o que, irmãos? Ouvindo em nome do Senhor Jesus. Porque se eu e você também fomos como este povo, que estamos tendo o privilégio, a oportunidade, a chance, tudo, sabe, para buscar Deus, para se consertar, para ter uma vida santa, para ter uma vida na presença, uma vida com Deus. E se nós também desprezar, irmão, seremos como esta geração que será condenada pelos ninivitas e pela própria rainha de Sabá. Ela vai se levantar, ela vai estar no trono, ela vai condenar a muitos dessa o quê? Dessa geração. Como estou entendendo, diga glória a Deus. Então, quando nós olhamos para a geração de Jesus, meu irmão, esta geração que Jesus estava falando com eles aqui, olhando para eles mesmo aqui, ele estava tendo um privilégio que hoje eu e você estamos tendo também em nome de Jesus. Quantos aqui têm tido o privilégio do Senhor? Diga glória a Deus. Não estava faltando nada para eles, irmão. O próprio Deus estava ali, em carne. O próprio Senhor Jesus falava com eles a palavra. Tinha luz ali em nome de Jesus Cristo, diga glória a Deus. Então tinha palavra, tinha tudo ali para eles. Mas então, pastor Sandro, por que mesmo assim ainda eles estavam pedindo sinal? O que aquele povo não recebeu, pastor? Por que aquele povo pediu sinal de Deus ainda, diante de tudo que eles estavam tendo de privilégio, irmão? Sabe o que faltava, que o Espírito Santo falou comigo nessa semana? Irmãos, é o que está faltando hoje para muitos dentro da igreja. Aquele povo que estava ali, uma geração que estava ali, com a sua maior oportunidade. Hoje, como nós estamos aqui, hoje nós ainda estamos tendo grandes oportunidades. Quantos aqui teve oportunidade essa noite? Diga glória a Deus. Falta nada para você. Levanta a mão. Quantos que teve oportunidade aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Não falta nada para nós, irmão. Mas por que muitos ainda, pastor Sandro, então, como a geração de Jesus, pede, pastor? Esse povo de Israel estava pedindo sinal. Sabe por quê, irmãos? Eles não tinham fome. O que faltava para esse povo é fome. Fome de se alimentar do banquete que era oferecido para eles todos os dias, mas eles estavam desprezando. Eles estavam o que, irmãos?
desprezando o banquete que estava sendo colocado para eles, o quê? Todos os dias. Tinham palavra. Tinha uma revelação de Deus ali. Tinha as curas, tinha os milagres. Ele era a própria luz. Tinham tudo. Ou seja, não faltava nada para aquela geração. A geração de hoje, meu irmão, não está muito diferente, não. Quantos privilégios hoje a igreja tem, e mesmo assim, a igreja ainda não tem fome. A igreja ainda não tem sede. Essa rainha de Sabá, ela vai se levantar porque ela saiu dos confins da terra para ouvir a sabedoria do homem. E qual é o preço que nós temos pagado para ouvir a Deus? Isso é que preço que pode pagar? Quando eu fui pesquisar, irmão, Sabá, hoje que é o Iêmen, por lado do Oriente Médio, Sabá de Israel fica 2.400 quilômetros. Só que naquele tempo, irmãos, viaja 2.400 quilômetros de camelo. E não foi qualquer caravana que saiu da terra dela. Ela, como rainha, ela poderia colocar qualquer pessoa, falar assim, ó, vai lá, ouve se é verdade, veja se é verdade, relata tudo para mim, e depois você volta e conta. Não, ela mesma se dispôs a ir ouvir a palavra de Deus. Eu quando li isso aqui, irmão, eu chorei, porque é uma vergonha a nossa geração. Hoje nós temos todo o privilégio do mundo. Hoje você tem aplicativo, você tem carro, você tem moto, você tem tudo. Mas mesmo assim criamos dificuldade para ouvir a palavra de Deus. Porque falta fome para a igreja do Senhor. Sabe o que é o maior perigo dessa geração? A mesma coisa que Jesus falou. Eles não têm fome. Eles não tinham fome. Era um povo que estava saciado. Era um povo que não queria comer. O banquete que era oferecido diante o quê? Diante deles. Quando está entendendo, diga glória a Deus. Eu quero falar para você, meu irmão, não sei se Deus vai permitir você ficar aqui com a gente, congregar aqui com a gente. Mas enquanto você for membro aqui, e Deus me permitir ser pastor neste lugar, eu falo em nome de Jesus. Pão não vai faltar nesta casa. Alimento não vai faltar nesta casa. Eu falo por essa igreja, por esse lugar. Eu não falo por outros, porque eu não sei como está. Eu falo pelo menos para este lugar. Diga glória a Deus. Aquela geração estava reclamando, pedindo sinal, mas tinha pão todo dia. Tinha banquete todo dia sendo oferecido. Ninguém pode falar assim, naquela igreja não tem palavra, não tem pão, não tem banquete. Tem. É que às vezes nós não chegamos com fome. E se você entrar na igreja saciado, você não tem fome, se a mesa está posta para você. Criticar aquela música, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Criticaram porque diz que muitos não vivem aqui lá, pelo menos eu vivo. Eu vivo. E aquele louvor é inspirado pelo Espírito Santo. Para quem não sabe, aquele louvor foi baseado no que João falou. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, o que importa que ele cresça. Um louvor inspirado. Mas criticaram. Pastores que estão milionários, realmente, vai perder o quê? E a Bíblia diz que nós perdemos tudo para viver Cristo. Sacrificamos a nossa vida para viver. Mas se nós for criticar toda a letra mesmo, porque às vezes não vivemos, então vamos criticar da harpa também. O que a harpa fala? A mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem. Será que estão amando mesmo a mensagem da cruz? Até morrer eu a vou proclamar. Será que vão morrer mesmo, irmão, proclamando a mensagem da cruz? Então se for para criticar, se você falar, eu não canto esse louvor antigo porque não é de Deus, então critica da harpa também. Até morrer eu vou. Hoje tem crente pensando ter corpo porque tem medo da morte. Se fala para ele da morte, ele pensa o corpo porque não sabe que está salvo. Não vive a mensagem da cruz nada, mas está lá. Sim, eu amo a mensagem, mas sendo adúltero, mentindo, enganando,
pagando, comprando e não pagando, sendo desonesto. Então ele também não pode cantar essa mensagem. Tem coisas que não são coerentes, irmão. Peraí, então vamos olhar toda a letra. Eu pensei que muitas vezes os irmãos não cantam porque olham para esse lado. Irmão, então peraí. Alvo mais que a neve, alvo mais... Será que nós estamos alvo mesmo mais que a neve? Será que a mensagem está nos lavando? Olha o louvor da ceia. Eis que tudo preparado já está, vem cear. E quantos não têm ceado? Então, meus amados, muda teu pensamento, porque você tem Bíblia aqui para ensinar você. E quando você vê um desses aí que não são nada e gosta de ficar criticando, pensa, analisa. Então vamos criticar tudo. Porque os hinos das harpas que são mais cantados, muitos também não têm vivido aquele que tem cantado, irmão. Não tem. Nós estamos numa geração difícil, que falta fome para essa geração. Eu quando olhei esse texto, eu falei, Senhor, meu Deus, que palavra, meu Deus, que nós precisamos refletir, analisar. Diga glória a Deus. Então, irmãos, nós temos hoje pão, nós temos palavra, nós temos hoje revelação da palavra, nós temos Jesus salvando, libertando, nós temos tudo, igreja, em nome do Senhor Jesus. Mas se faltar fome para você, você vai desprezar o banquete de Deus que é colocado diante de você todos os dias para você comer. No próprio Mateus capítulo 5, versículo 6, ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Que você chegue sempre nesta casa com fome, com sede das coisas espirituais na sua vida. Que você não entre nesta casa saciado pelas coisas do mundo, porque o diabo também tem seus banquetes, mas o banquete do diabo não é nada perto do banquete de Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, se você estiver saciado, se você estiver com a barriga cheia, pode ter a melhor mesa. O irmão convidou a gente para tomar um café no hotel dele. E aí eu não consigo comer muito de manhã. Eu só tomo o café e pronto. Aí eu voltei no almoço. Eu não consigo. Já de tanto propósito que eu fiz de consagração, hoje eu não consigo. Se eu como, eu não almoço também. Então eu só tomo o café. Não sou de comer pão, não sou de comer nada. E aí nós fomos lá. Tá um banquete, irmão. Uma mesa assim. Eu falei, oh Deus, parece que eu estou saciado. E aquele banquete maravilhoso, delicioso ali. E eu falei, meu Deus, eu quero comer, mas não vai entrar. Eu falei, então eu não vou querer. É assim também a nossa vida espiritual. O banquete está sendo preparado. Provérbios capítulo 9, a Bíblia diz, a sabedoria já preparou um banquete, já estendeu o banquete, já preparou a mesa, já está a casa preparada. Quando você sai da sua casa, já tem um banquete preparado. Mas por que muitos não comem? Porque talvez já seja insaciado, irmão. Que você nunca sai da sua casa saciado. Se você falar assim, eu vou para a igreja, mais um culto, então não venha, fica na sua casa, vai ser melhor. Você vai desprezar o banquete. Se você desprezar esse banquete, vai ser perigoso para a tua alma. Como que nós estamos vindo para a igreja, irmão? Diga glória a Deus. Então, irmãos, quando acaba esses cultos de quarta e domingo, eu vou para minha casa em paz. Eu vou para minha casa e deito em paz. Porque em nome do Senhor Jesus, irmão, eu tenho buscado o pão de Deus para alimentar a igreja dele. Ninguém vai poder falar, ali não tem palavra, ali não tem pregação, ali não tem mensagem. Tem. O que falta não é palavra, irmão. O que falta não é pregação, revelação. Quando eu não quero mais palavra, eu vou saciar minha vida espiritual de outra forma. Eu vou saciar a minha fome de outra fome. Então você tem que sair da sua casa
com fome para desfrutar do banquete espiritual que Deus está colocando todos os dias diante de você. Será que nós estamos com essa fome toda, irmão? Às vezes nós temos o compromisso com Deus e às vezes deixamos o compromisso com Deus para fazer outras coisas, irmãos. Irmão, você já entendeu, por favor? Eu acho que você entendeu. Tomara que você entendeu. Vida com Deus é escolha, irmão. Vida com Deus é todo dia conversão. Vida com Deus é todo dia decisão. Quantas vezes você vai ter que escolher entre dormir e acordar para orar? Quantas vezes você vai ter que escolher entre comer ou de repente se consagrar para estar mais perto de Deus? Todo dia é escolha, meus amados. Quantas vezes você vai ter que escolher entre um dia de culto com uma situação que vai ser criada para sua casa, ou você vir para a igreja em nome de Jesus, até para fazer testemunho para sua família, que você é um crente fiel a Deus em nome de Jesus. Irmão, vida com Deus é escolha todos os dias. Você tem que escolher o que você quer diante de Deus, ou você recebe esse banquete, se alimenta esse banquete ou não. Mas tem crente que ainda não entendeu. Entreguei minha vida para Jesus e ponto. Não é assim não, meu irmão. Conversão é todos os dias. É desenvolvido com decisões, com escolha. Quarta, você vai escolher entre vir na igreja ou não. Domingo, você vai escolher. Os dias que você vai sair do culto, você vai viver escolhendo. Escolher entre agradar aquele ou agradar a Deus. Quantas vezes eu falei, Senhor, eu queria dormir, mas eu escolhi orar. Quantas vezes eu escolhi querer comer, mas eu escolhi me consagrar. Todo domingo, irmão, nós estamos consagrando. Tomara que você esteja com essa fome de se consagrar a Deus, de viver para Deus em nome de São Jesus. Não despreze o pão, meu irmão, de Deus que está sendo colocado diante de você em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, para ilustrar o exemplo, quando você chega diante de uma mesa, essa mesa pode estar farta. E a mesa de Deus é farta, diga glória a Deus. E Ele sempre tem lugar na mesa para quem tem fome, diga amém? Mas se eu chegar saciado, nada daquilo ali vai despertar em mim interesse para comer. Hoje, muitas vezes a pessoa já está saciada, irmão. O diabo também sabe enganar as pessoas, dando um banquete que não é o banquete de Deus. O banquete do diabo prejudica a sua vida espiritual, a de Deus não. Toda vez que você tiver fome das coisas espirituais, guarda isso no seu coração. Deus vai te honrar a sua fome. Mas se você vem saciado, você vai ficar pedindo sinal, sendo que o maior sinal já está diante de nós. Jesus está falando. A palavra está sendo revelada. O que eu preciso mais de sinal? Eu preciso crer. Eu preciso ter fome dessa mensagem. Eu preciso ter sede desta água que Ele está me dando. Eu preciso querer comer esta comida que Ele está me dando em nome de Jesus. Eu não recebi. Não está condicionado a Deus. E nem a mim. Você recebe pela sua própria fome, pela sua própria necessidade. Se você fala, não estou recebendo porque você não tem tanta fome. Se você vir com mais fome, você vai receber em nome de Jesus. A mesa está sendo preparada. Todo mundo tem oportunidade. Não está condicionado a pastor. Não está condicionado a ninguém. Aquele que vem até a mesa, a condição é dele. É ele que vai dizer, peraí, eu quero comer. Lembra dos povos que estavam ouvindo Jesus já 5 dias? Os discípulos ficaram preocupados com a fome deles, mas eles estavam com fome de Jesus. Não trabalhe pela comida que perece, irmão. Esse dinheiro que às vezes nós lutamos para ganhar, amanhã ou depois você morre, fica tudo aí. Jesus diz que não é por causa da ansiedade da vida que nós vamos nem acrescentar nem diminuir. Não é um dia que você fala assim, eu vou trabalhar no meu horário certo que você vai ficar menos pobre. Não é um dia que você vai trabalhar mais que você vai ficar mais rico. Não vai. A ansiedade vai só desgastar você. Eu vendo um jogador de futebol hoje, eu assisto essas notícias até para mim refletir sobre a nossa vida com Deus. Eu assisti um jogador de futebol hoje, não sei como que é o nome dele, é um camarada que ele fez fortuna a vida toda.
Camarada com 30 e poucos anos vai parar de jogar futebol por causa de uma arritmia cardíaca no coração dele. Não pode fazer físico, não pode andar, não pode mais nada. Todos aqueles milhões que ele ganhou, o doutor falou que em qualquer momento ele pode morrer. Quando eu vi isso aí, eu já fui logo no espiritual. Nós que temos o discernimento da palavra, diga glória a Deus. Quando as coisas acontecem, meu irmão, você tem que já ir no espírito. Não sei se os irmãos teve a oportunidade de ver o vídeo que eu gravei sobre a catástrofe que teve no Paraná. Nossa visão tem que ser espiritual, irmão. À luz da Bíblia, o que está acontecendo nesse mundo. Não há maldição sem causa. Mas é que esta geração de hoje, irmão, a nossa geração de hoje, tem desprezado o banquete de Deus. Como esta geração estava desprezando o banquete de Deus. Os discípulos falaram: Senhor, despede o povo, porque não tem nem mercado aqui perto, está longe, tudo para comprar, e o povo já está aqui muitos dias. Ele falou assim: quem falou que eles vão sair daqui sem honra? Ou seja, quando você vem com fome, você vai ser honrado por Deus a sua fome. Você vem com o bucho cheio, meu irmão, o banquete vai ser colocado aqui, não vai nem mexer com a sua vida espiritual. Jesus falou assim: não, vocês, o que tem? Temos 5 pães e 2 peixinhos. Traz, porque esse vai ser o que vai alimentar eles. Veja que Jesus honrou a fome espiritual. 5 dias ouvindo a palavra, o sermão do monte, a mensagem. Ou seja, um povo com fome, um povo com sede daquela palavra. Com sede daquelas palavras, com fome daquela palavra. A fome natural deles foi honrado por Deus em nome de Jesus. Então essa geração de hoje, preste atenção, essa geração de hoje, tomara que você guarde essa palavra. Deus, eu quero ir porque eu quero comer o banquete que está lá naquele lugar. Deus, eu quero ir porque minha fome é grande, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Irmão, eu posso passar aqui não sei quanto tempo. O banquete que é colocado aqui para vocês não é do pastor, é de Deus em nome do Senhor Jesus. Às vezes o inimigo vai querer sujar seu coração assim. De novo, você vai lá ver aquele pastor? Não. Você não está vindo aqui para me ver, não. E nem para ouvir nada que eu tenho. Você está vindo aqui para comer o banquete de Deus em nome do Senhor Jesus. A rainha de Sabá, ela saiu de 2.400 quilômetros. Andando como? De camelo. Aí eu fui analisar quantos dias, e não foi qualquer caravana. Se você pega lá a Bíblia, em Reis tem, em 2 Crônicas tem, 9. A caravana que ela saiu foi grande, foi enorme. Ela saiu com uma grande caravana. O deserto não deteve ela, o desânimo não deteve ela, porque a fome dela é maior. Quando você tem fome, irmão, não tem demônio que para você, não tem preguiça, não tem diabo, não tem nada que atrapalha você quando você tem fome. Hoje você tem carro com ar-condicionado. Hoje nós temos Uber, hoje nós temos carona, hoje nós temos tudo. Mas se não tiver fome, irmão, você acomoda, você fica cansada, você fica cansada, você se entrega. O que vai levar essa geração para o inferno? Preguiça espiritual, acomodismo. Você pode ter trabalhado o dia todo, mas a minha fome é maior também, para alimentar minha alma, para alimentar o meu espírito em nome de Jesus. Eu sou assim, irmão. Eu posso estar fazendo qualquer coisa. Se o Espírito Santo fala, eu já vou para a Bíblia. Já vou com a minha caneta, já vou com o meu lápis, eu já vou marcando. Eu já paro. Porque é importante, irmão, a gente ter fome das coisas de Deus. Diga glória a Deus em nome de Senhor Jesus. Então a rainha de Sabá, ela andou tudo isso
para ouvir a sabedoria de... Olha o preço que ela pagou. Aí eu fui pesquisar na internet. Falei, quantos dias dá andando de camelo, viajando de camelo? Se ela tivesse, talvez, naquele tempo que nós temos hoje, ela ia entrar num carro bom, ar-condicionado. Não sei qual que seria o carro dela. Tem muito carro aí que eu não sei. Ela entraria num carrão de ar-condicionado, ligaria, falando, vamos viajar. Mas não, foi de camelo, irmão. Foi o que ela tinha para andar, foi o que ela tinha para caminhar. Mas ela não olhou os 2.400 quilômetros, não olhou o deserto que ela atravessou, não tinha asfalto, não tinha nada que nós temos hoje, irmão. Hoje nós somos privilegiados, irmão, mas às vezes desprezamos o privilégio. Detalhe, o povo de Israel tinha todo o privilégio que aquela mulher não tinha. Quais os privilégios que o povo de Israel tinha? Israel tinha tudo. Israel tinha templo para adorar, sacerdote para interceder, profeta para falar de Deus. Israel tinha provisão de Deus, tinha cuidado de Deus, tinha proteção de Deus. Israel tinha todos os privilégios para eles ser fiel, para eles ser firme, mas eles não tinham fome, não tinham sede. Ao contrário daquela mulher, a rainha de Sabá, ela não teve nada, irmão. Ela não tinha os privilégios, ela era uma pessoa pagã. Ela não tinha aliança, ela não tinha cuidado de Deus, não sabia como que era o templo. Mas ela falou, eu quero a palavra, eu quero a sabedoria, eu quero saber desse homem, essa fama desse homem. Então eu fui pesquisar 70 dias, meu irmão, andando no deserto. 70 dias para quê? Para ouvir a sabedoria de um homem. Se é que posso chamar de preço. Que preço que nós estamos pagando, meu irmão, para ouvir a Deus? Hoje nós temos todos os privilégios, temos igrejas, temos pastores, temos ventilador, o ar-condicionado. Aí a liderança está doida, já não sabe mais o que fazer para agradar o povo. Põe poltrona, põe ar-condicionado, põe garagista. O camarada, em vez de ouvir a palavra, está lá cuidando de carro de membro. Por causa para agradar, cantina para comer, tem todos os privilégios. Mas se é um povo que não tem fome de Deus, meu irmão, tudo isso aí não vai adiantar nada para ninguém. Porque quem salva é o maior sinal que está diante de você, é Jesus Cristo. Se você desprezar isso aqui, que é o maior sinal de Deus, pode ter aqui banda, pode ter o maior pastor famoso, pode ter os mimos, pode ter os privilégios. Se você não receber esse maior sinal, você vai para o inferno assim mesmo. Porque essa geração de Deus vai ser condenada pelo ímpio, um pagão, uma rainha de Sabá, os nenevitas. Não adianta você estar na igreja e não ter fome. Deus sabe que tem fome e que não tem. Pode enganar quem for, Deus não engana. Ou você desperta para essa mensagem hoje, meu irmão, ou você não vai ser condenado. E eu não quero ser, você também não quer ser. Então receba o banquete do Espírito Santo nesta noite. Venha com fome. Conte os dias, fique ansioso, se possível, de uma boa... Oh Deus, não vejo chegar domingo, porque eu quero de novo te adorar. Eu quero de novo receber, eu quero de novo te buscar em nome de Jesus. Que você a partir de hoje, irmão, entenda que a sua prioridade aqui nessa terra é Deus em nome de Jesus. É nós mesmos que criamos dificuldade, irmãos, na nossa vida. Não teve deserto, não teve distância, não teve desânimo, não teve longúria, não teve dificuldade que deteve esta mulher de Sabá, mas ela tinha o que eles não estavam tendo. Ela estava tendo o quê? Fome em nome de Jesus, da palavra o quê? De Deus, igreja. Diga glória a Deus. Nós estamos numa geração, meu irmão, que hoje é muito andar 20 minutinhos de carro, andar um pouquinho de pé. Hoje nós estamos numa geração que acha muito, e é preço. Não, estou pagando preço. Que preço nada, meu irmão. Preço está pagando aqueles irmãos lá da Nigéria. Preço está pagando aqueles povos lá, sendo massacrados pelo Boko Haram.
Harã, aqueles camaradas extremistas, endemoniados lá, ali é preço. Mas mesmo assim, a fome deles é tão grande que não deixam de adorar a Deus, que não deixam de buscar a Deus. Você acha que Deus dando todos os privilégios que nós temos hoje, e nós fazer corpo mole, você acha que nós vamos ter céu? Se o céu é tomado com esforço, que esforço que nós estamos fazendo para ter esse céu, pelo amor de Deus? Meu carro quebrou, você tem Uber, você tem aplicativo, irmão, passa aqui em casa. Mas hoje nós achamos muito. É vergonhoso, meu irmão. Eu tenho hora, eu falo, Senhor, eu tenho vergonha da nossa geração. E ainda estão dizendo que a geração que do avivamento, só se for do avivamento, é morte. Ontem eu saí, segunda-feira eu saí. Aí tinha um irmão que falou assim: Pastor Sandro, o senhor vai encarar esse chuvão de bicicleta? Eu falei: vou, o que tem? Benção aí, tomar um banhinho. Mas a roupa, eu falei: oxe, o mesmo Deus que dá chuva dá o sol para secar a roupa. Eu vou deixar a roupa me extraviar, vou deixar a chuva me atrapalhar, meu irmão? Quando você tem fome de Deus de verdade, irmão, não tem nada que atrapalhe você de buscar Deus em nome de Jesus. O que nós precisamos, irmão, orar. Eu quero que você ore. Faça isso, por favor. Não fique somente no aleluia e glória a Deus aqui dentro, mas viva a mensagem que está sendo ministrada. Ore e diga: Senhor, me ajuda a ter fome, Senhor. Me ajuda a ter sede da tua presença, das coisas espirituais, do teu banquete que é oferecido para mim em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho que pregar, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Ô fulano, você vem na igreja? Ah, se eu ter tempo eu vou. Olha a geração nossa. Olha a nossa geração, querendo tempo para ouvir a Deus. O diabo sabe oferecer também, meu irmão. Ele falou isso para Jesus no deserto. Se você é o Filho de Deus, por que você não transforma esse pão, essas pedras em pão e sacia a sua fome? Mas Jesus estava fazendo a vontade de quem? Você está fazendo a vontade de Deus, irmão. Quantos estão fazendo a vontade de Deus? Diga glória a Deus. Então por que esta mulher, ela vai se levantar no último dia, ou nos dias finais, para julgar e condenar essa geração? Porque muitos, irmãos, não estão pagando um preço, com todo o privilégio, para ouvir Deus falar. Uma geração que não para ouvir a Deus. Olha como está a nossa geração hoje. Criançada sabe mexer mais no celular do que nós. Criançada está mais entretido na internet do que nós. Olha a nossa geração. Os pais, às vezes, não se atentam para isso. Irmãos, não vai ter outra geração não, irmão. Sai dessa conversa fiada desses pastores da internet que vai ter a geração do avivamento. Aviva a sua alma, você, todos os dias em nome de Jesus. Não está condicionado a marido, a esposa, a pastor, a vizinho, a demônio. Somente a você. O quanto você tem fome de Deus na sua vida em nome de Jesus. Se você tiver fome, você vai ter avivamento na sua alma em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Ela foi ouvir quem? A sabedoria. Andou tudo essa distância. Hoje, irmão, você está ouvindo a sabedoria daquele que é maior do que Salomão e Jonas. Hoje você está ouvindo a palavra daquele que tem o trono acima de todos os tronos, em nome de Jesus. E você acha mesmo, irmão, se eu for esta geração
que não quero pagar o preço para ouvir as palavras daquele que reina, daquele que tem um trono acima, daquele que é maior do que Jonas e Salomão, você acha que eu vou ter salvação? Salvação é coisa séria, irmão. Salvação não é só vir para um culto, só cantar um hino, vestir uma roupa de crente, falar igual crente, parecer crente. Salvação não é isso não, irmão. Salvação é você viver a palavra de Deus na verdade, em nome de Jesus. Mudar de caráter, mudar de atitude, comportamento, decisões, reações. Salvação é coisa muito séria, irmãos, em nome de Jesus. Há muito tempo atrás eu assisti um filme chamado Arrebatamento. O pai da moça do filme lá, junto com a mãe, eles eram crentes. A filha rebelde, eles dizendo: filha, vai ter um arrebatamento, filha, Jesus vai voltar, filha, isso, aquilo, outro, tal. Mas a filha saciada com as coisas do mundo. Meu irmão, internet sacia, amizade, você fica ali conversando, sacia, tudo sacia. Nós temos que vigiar para não ser saciado com essas coisas. Antes de conhecer Jesus, você tinha que tomar cachaça, você tinha que sair, pelo menos eu tinha que usar droga, que era a fome que nós queríamos saciar. Hoje nós temos a palavra, que nos completa, que sacia a nossa fome, que faz a gente não ter necessidade de ser aceito. Ah, não, eu quero ser aceito, eu quero ser aprovado. Para com isso, irmão. Você aceita e aprovado por Deus. Isso é bênção para a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Essa semana eu orei a Deus, falei: Senhor, será que eu que estou errado, Pai? Será que eu que estou pregando demais sobre salvação nessa igreja? Falei: Senhor, será que eu? Parece que tem hora que parece que a gente é errado. Aí você vê uns aí, meu Deus, Deus falou comigo, um anjo veio e falou comigo. Aí você fala: meu Deus, o camarada está lá dizendo: não, apronta, você vai para o céu. Não dá nada não. Aí eu orei a Deus. Falei: Senhor, se eu estiver errado, fala comigo. Me revela, fala alguma coisa, Senhor, me mostre um sonho. O Espírito Santo bradou no meu coração depois de 3 horas de relógio: permaneça fiel, porque quem chamou você foi eu, não foi os homens. Você foi chamado por Deus, igreja, não pelos homens, em nome de Jesus. Permaneça fiel. Nessa mesma oração eu orei a Deus sobre essa cidade, orei a Deus sobre essa igreja. E durante esses 25 anos, irmãos, eu confesso que eu nunca tive visão dessa forma como eu tive nessa noite. Eu orei de manhã e à tarde Deus me deu a visão. Como que é a visão do crente, pastor? Parece que você está tendo um sonho, mas é uma visão, porque a visão mostra todo o significado. Não é sonho, sonho é diferente. Nós temos que ter discernimento para entender o que é um sonho, que muitas vezes do cansaço, da fadiga, da rotina, das coisas que você conversou muitas vezes, você vai vir o sonho, né? A Bíblia fala que as muitas preocupações estão em sonho. Às vezes você fala tanto de dívida, você vai dormir, você sonha com dívida, você sonha com tem coisa ruim. Mas o crente, quando está no Espírito, meu irmão, ele vai ter as revelações de Deus. Eu nunca sonhei, nunca tive essa visão, irmão. Eu não sei se você vai acreditar na visão que Deus me deu. Nem todo mundo tem coração aberto para crer. Deus me mostrou a igreja. A porta dela era de esquina, assim. E na visão, eu estava pregando. Tinha uns irmãos que não eram vocês. E na hora que eu estava pregando, passou uma fileira de demônios na porta da igreja. É Deus que está guardando a nossa vida, irmão, nesse lugar. Alguns de vocês tiveram experiências e Deus guardou para você ter muito mais fome do que você um dia já teve. Pagar mais o preço do que um dia você pagou. Valorizar o banquete de Deus que está sendo colocado. Por isso que nós temos que tomar cuidado, negócio de bruxa, Halloween, essa satanazada toda aí. Os demônios passavam com capuz, mas os 3 últimos demônios
passou em forma de bruxa. Eu disse na igreja, falei assim, irmãos, nesse exato momento eu estou pregando, demônios estão passando na porta da igreja. Você acha que demônio vai perturbar qualquer um? Vai perturbar onde tem palavra, onde o povo quer céu, onde o povo quer salvação. E aí eu falei para o irmão que estava no fundo, falei, irmão, você tem visão aberta espiritual? Vai lá fora e vê os demônios. O irmão saiu e ele não conseguiu ver porque ele não tinha visão espiritual aberta. Quando você pede para Deus mostrar para você, abrir sua visão espiritual, você vai ver que muita coisa que você dizia é assim mesmo, é normal, encarava como tudo bem, é demônio que está ali, irmão. Jesus nunca tratou uma enfermidade como enfermidade que os médicos tratam. Jesus disse como espíritos mudos sai, espírito surdo sai, espírito da epilepsia. Qual que era o espírito da epilepsia? Que hoje, por que a medicina hoje deu nome? Para acalmar o povo, porque não tem resposta. Mas se você tem Bíblia, você tem resposta. Veja se Jesus deu Neusa, Doralgina, para a sogra de Pedro, demônio. Espírito da dor de cabeça, da febre, sai dela. Jesus sempre tratou de espíritos, demônios. Amém? Aquela mulher de fluxo de sangue, espírito, demônio. Posso contar seu testemunho dessa semana? Minha esposa começou a sangrar, irmão. O negócio da mulher que vem, né? E tem uns dias, a mulher sabe, quem é mulher sabe. O Sandro não quer parar. Eu vim para a igreja, eu estou fazendo o propósito dos 21 domingo, só que eu durmo de sábado a domingo aqui na igreja, a partir de meia-noite. Aí eu oro meia-noite, 3 e 5 da manhã. E por que o demônio está com raiva? Porque essa semana agora, eu andei toda essa calçada aqui repreendendo, irmão. Tinha um demônio de unção aqui que parou na hora. Eu falei, isso é demônio, 3 horas da manhã, irmão. O Satanás quer uma crentalhada assim, irmão, desligado. Que tem medo de demônio, que tem medo de falar de demônio. E aí o que acontece? Falei, não preocupa não. Mas eu orei por ela. Falei, Senhor, se é espiritual esse sangramento, estanca esse negócio. Faz parar. E parou. Eu já estava ficando preocupado. Falei, não, Senhor, eu não vou correr para médico, não vou entrar em desespero, porque eu tenho o Senhor na minha vida. Se é espiritual, estanca, faz cessar, para esse sangramento. Porque eu já estava percebendo que não era normal, irmão. Porque o diabo é assim. E Deus permite, para testar a nossa fé. Às vezes, ele pode tocar na mulher ou no marido. Satanás sempre vai estar rondando, para ver quem está mais firme na fé. Você que é casado, abre o teu olho, tá? Às vezes o marido está descorçoado, levanta ele, mulher. Às vezes a mulher descorçoada, levanta ele, marido. Desanima não. Pega pela mão do outro, caminha com Jesus. A Bíblia diz que é melhor estar dois do que um. Porque se um cair, o outro vai levantar. Mas se os dois caem, não pode cair não. Pelo menos um tem que estar na rocha com Jesus. Melhor os dois. Diga glória a Deus. E parou, irmão. Eu dei glória a Deus. Voltei para a igreja. Ajoelhei novamente e falei, Senhor, obrigado pela obra na vida da minha esposa. Não, leva lá para o médico. Não, ora primeiro, irmão. Faz uma oração primeiro. Mais um testemunho. Saiu um diabo de uma coceira aqui no... Vou falar subaco. O educado fala axila. Mas aqui não é aula de português. Saiu uma coceira, irmão. Minha esposa, Sandro, vai na farmácia. Eu falei, não sei, tá estranho. Coçando, irmão. Começou a feridar. Tipo lepra. Eu vim orar na igreja. Você tem que ter fome para crer nisso. Eu vim orar na igreja. Deus tocou. Pega o óleo e passa 3 vezes. Passei uma. Outro dia, como na mão, 7 vezes. Amém? Segunda Crônica 20. Crendo no Senhor teu Deus estará seguro, crendo nos seus profetas e prosperareis. Às vezes a gente não tem um profeta, então tem que ser profeta nós mesmos. Aí, passei 2 vezes,
melhorou. A terceira eu não passei o óleo. Passar óleo, pastor Sandro, no subaco, pai, é minha fé, irmão. É assim que eu caminho com meu Deus já há muito tempo e tem me feito bem. Sua fé é sua fé, irmão. Ninguém pode falar nada. Fica aí na cabeça esse povo aí, tudo incrédulo aí, fica. Um monte de povo aí crente na igreja, tudo incrédulo. Não crê mais em cura, não crê mais em nada. Fica pregando. Viva a sua fé, irmão. Viva o sobrenatural. Viva o poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Aí, diminuiu, começou a secar. Ainda ficou. Aí eu falei, meu Deus, mas... O Espírito Santo falou assim, eu falei 3 vezes. Passou uns 3 dias, eu passei a terceira vez o óleo, irmão. Quando eu passei a terceira vez, secou tudo. Tenha fome, irmão. Deus vai honrar a sua fome. Faz voto com Deus. Senhor, todo esse dinheiro que eu estou gastando nisso, naquilo, eu vou fazer um voto, fazer um propósito. Tem que ter fome, irmão. Busca a direção, a palavra de Deus. Isso é salvação para a tua vida. O que Jesus dizia? Vai, a tua fé te salvou. É a tua fé que te salva. É o quanto você e eu temos fome da coisas do que? De Deus em nome do Senhor Jesus. Então o que essa mulher, ela vai se levantar para julgar? Porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui, ele diz, então, alguém que tem uma palavra, alguém que tem um trono, alguém que está acima de Salomão. Diga glória a Deus. Então Deus, irmão, vai honrar a sua fome em nome do Senhor Jesus. Fala para o teu irmão, Deus vai honrar a sua fome. Amós capítulo 8. Vou dar só mais essa palavra e nós vamos orar. Amós capítulo 8, irmãos. Por favor, encontre esse profeta aí. Amós capítulo 8, versículo de número 11. Então, se hoje, irmão, se eu e você chegamos aqui com fome, Deus tem um banquete aqui para nossa fome, igreja, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, irmão. Essa mulher, ela vai julgar porque ela veio ouvir a palavra. Ela veio ouvir a mensagem de um homem, de um Salomão. Mas imagina nós que estamos aqui, irmãos, enfrentando também as nossas dificuldades, nossas coisas para ouvir a Jesus. Claro que Ele vai honrar você. Sua distância, sua perseverança, seu choro, as coisas que você está abrindo mão, que você está renunciando, diga glória a Deus. Esse é o esforço que nós temos que fazer para ter o reino de Deus em nome de Jesus. Amós capítulo 8, versículo de número 11. Quem encontrou a palavra já? Amós 8, versículo 11. Nós já vamos fazer oração já. Se estiver chovendo, irmãos, aí dá um tempo aí quem tiver de moto, de outro jeito. Mas glória a Deus. Já vou encerrar já a mensagem. Vai ser 9 horas já. O outro púlpito, irmão, a gente vai mandar arrumar ele com a rodinha. Por isso que ele não está aqui. E aí a gente vai colocar a rodinha nele. Porque aí minha esposa puxa ele, leva, que ela limpa aqui a igreja. Amós 8, 11. Quem encontrou, diga glória a Deus. Olha o que está escrito. Eis que vem dias. Diz quem? O Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Essa fome que virá sobre a terra, que Deus vai enviar, não é de pão e nem o quê? De sede, de água. Pão natural, água natural, mas de ouvir as palavras do quê? De Deus, do Senhor. Quando estão entendendo, diga glória a Deus. Então hoje, nós temos o banquete, nós temos o pão, nós temos a água da vida. Sacia, meu irmão, sua alma em nome de Jesus. Porque
que quando vier a luta, quando vier a prova, quando vier as dificuldades, a palavra é que vai sustentar você. É a palavra que sustenta a nossa vida para as lutas. Diga glória a Deus. No versículo de número 12: andarão de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando o que, irmãos? Palavra do Senhor. E não acharão. Meu Deus. Como se diz, né? É muito forte, irmão. Hoje, então, a minha oração que eu faço para nós aqui, irmão, que você, quando vier para esta casa, venha com fome, porque vai ter um banquete aqui esperando por você. Venha com sede, porque vai ter a água da vida para saciar a sua sede, em nome de Jesus. Não precisa nós ficar pedindo sinal, irmãos. Só precisamos ter fome e sede das coisas de Deus, em nome de Jesus. Então, para resumir a mensagem, o que hoje eu digo para a igreja que está faltando para esta geração é ter fome das coisas de Deus, em nome de Jesus. Ter fome, irmão, porque um dia, esse dia vai vir, que não é de fome de pão, e nem de água, de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Diga glória a Deus. Então, toda oportunidade que Deus te der, meu irmão, coma em nome de Jesus. Esta palavra é o que vai fazer você caminhar os desertos, vai fazer você atravessar os desertos. Essa palavra que vai sustentar você na prova, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmão, nós não podemos ser essa geração que estava pedindo sinal para Jesus com todo o privilégio que estava tendo. Não crie mais a partir de hoje nenhuma dificuldade na sua vida, mas seja grato com tudo que Deus está te dando. Seja feliz, contente com a sua vida, em nome de Jesus. Reconheça o banquete que Deus está dando para você. Diga glória a Deus. Hoje você pode orar. Irmãos, eu não costumo ensinar assim: fulano merece, Beltrano merece. Não, não é por mérito. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus 10, 19, que hoje nós temos um caminho consagrado pelo sangue para acessar a Deus, através de Jesus. Diga glória a Deus. O que nós temos hoje? Privilégio. Somos privilegiados em nome do Senhor Jesus. Quando eu olho para esse lugar, eu me sinto privilegiado. Aqui não está faltando nada, meu irmão, para nós. Não está faltando. Mas se estiver faltando fome, nós vamos reclamar de tudo. Nós vamos murmurar de tudo. O culto não foi bom, por quê? Não sei, estava quente. Quando não tem fome, está com o bucho cheio, é murmuração, ingratidão, tudo. Despreza a pregação, despreza pastor, despreza a oração, despreza a comunhão, despreza a intimidade, despreza tudo. Aonde, meu irmão, que eu vou trocar um banquete de Deus pelo que Satanás está oferecendo para esse mundo? Não, aonde que eu vou trocar? Aonde que você deve trocar, irmão? Não troque o banquete de Deus, meu irmão, pelos lentilhas de Satanás nesse mundo. A bênção é sua, diga glória a Deus. A bênção é você, diga amém. Mas ele quer te dar um prato de lentilha em troco desta bênção. Então a mesa está preparada, irmão. Chega com fome que vai ter lugar para você. Pastor, vai ter. Sabe por que às vezes a gente não acha lugar na mesa? Porque nós já estamos saciados. Eu só vou reclamar, meu irmão, da minha vida com Deus se eu estiver cheio.
Vai ficar olhando para os outros, não olha para ninguém, não compara a sua vida com a de ninguém. Eu não fico assim, meu irmão, olhando a igreja. Oh, podia fazer assim. Olha que igreja bonita, podia ter lá assim. Não. Contente com o que Deus está te dando. Lembra do povo do deserto? Deus estava dando maná, mas eles queriam carne. O pão é melhor, igreja. Ele tem pão nessa noite para nós, em nome de Jesus. Então a minha oração por você é que você saia da sua casa e venha com fome para este lugar. Porque Deus tem um pão em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então, como eu já entendi, meu irmão, o processo, como que é a igreja. Quando alguém sai desse culto, ou ninguém sai dessa igreja, quem visitou e sai falando, sabe o que eu falo? Não teve nada a ver comigo. Não teve nada a ver com a minha esposa. Não teve nada a ver com o lugar. É ele que chegou com o bucho cheio. É ele que chegou saciado. É ela que chegou com o bucho cheio. É ela que chegou com o bucho saciado. Porque quem chega com fome, meu irmão, não despreza a palavra de Deus. Não despreza o banquete em nome de Jesus. Às vezes você fala, poxa, pastor, tentei alimentar alguém com o pão da vida que eu tenho. Ele desprezou. Ele está saciado. Ele está saciado com esse banquete do mundo. Quando eu olho para terminar, Jesus fala para aquela mulher assim, ó, não é justo tirar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos, as migalhas que caem. A mulher fala assim, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa. Quem está na mesa é filho. Quem está fora da mesa, irmão, só é migalha. Alguém vai chegar perto de você e vai dizer assim, você é crente, é fiel a Deus? Aí eu não sou crente, vai zombar de você, Satanás. Aí eu não sou crente, não dou dinheiro para pastor. Ó Deus me prosperando, migalha. Prosperidade dele é migalha, perto de quem é filho e tem a mesa preparada no céu. Por isso que eu nem esquento a cabeça, meu irmão. Não preocupo com o carro, não preocupo com dinheiro. Por quê? Se nós olhar, meu irmão, aí fora é migalha, perto do que Deus tem para os filhos em nome de Jesus. Satanás, sua família vai chegar te afrontando. Pessoas da sua volta. O diabo não é burro. O diabo é o quê? Ele não é burro. Moisés escreve em Gênesis: eis que a serpente era mais astuta de todos os animais. Porque quem estava nela ali? O diabo. O diabo é esperto. Você acha que o diabo vai colocar qualquer coisinha perto de você? Ou vai usar qualquer estranho para atingir você? O diabo está usando seus parentes, meu irmão, porque eles ainda são vítimas do diabo. O diabo está usando pessoas à sua volta, porque são vítimas do diabo. Aí você fica indo naquela igreja lá, em Guabesta, dando dinheiro para o pastor. Aí eu não vou no culto, eu não sou fiel, e Deus está me prosperando. Diga para essa pessoa, tudo isso que você tem, diante do que meu pai está preparando para mim, é migalha. Vem minha esposa, o povo se mata por causa de ouro, né? Lá no céu, meu irmão, tem rua de ouro para nós. Banco de ouro nas praças. Os muros com pedras que nunca esse mundo viu, preparado para nós. Você acha que o diabo quer tirar você da presença por causa de quê? Quer saciar você por causa de quê? Porque ele sabe o que tem para lá. Ele estava lá. Ah, meu irmão, como eu quero que o povo de Deus tenha mais fome de salvação. O povo não está tendo, irmão. Ou está com fome de ganhar dinheiro, prosperar, arrebentar. Pastorzar não tem mão de rufar dinheiro no bolso. Não tem. Estão tudo saciando aqui. Aí esse dia saiu um escândalo aí. Pastor vai fazer mansão de milhões, não sei na onde. Eu falei, minha esposa, já recebeu o galardão dele aqui na terra. No céu não tem mais nada. Jesus falou assim, viste quem tem orado nas praças, quem tem orado para todo mundo ver, eles já receberam o galardão deles. Aqui nessa terra. Lá no céu não tem mais nada. Galardão, meu irmão, é para quem está pagando o preço. É para quem quer o banquete de Deus em nome de Jesus. Galardão é algo muito maior do que salvação. Galardão é o privilégio que você vai julgar as nações em nome de Jesus. Sabia que você que vai julgar o povo? Você sabia disso? É nós que vamos julgar, se nós tivermos o galardão. O povo de Nínive, que não tem a promessa da aliança. Povo pagão. Povo gentil. Atos capítulo 1, versículo 8. Pregue essas palavras aos confins da terra. Presta atenção.
Eu falei que essa palavra ia quebrar muita ignorância religiosa. Tem muito crente, meu irmão, acomodado na igreja. Se ele não despertar, meu irmão, para o que Deus está falando, e não põe a vida dele com Deus. Tem gente, meu irmão, que está nos confins da terra, desejando a palavra que ele está desprezando, que ele está jogando fora. Por isso que eu digo para você, não tenha essa ignorância religiosa dentro do teu coração. Eu não bebo, não fumo, não traio, estou salvo. Cuidado. Ainda falando, não terminei o raciocínio do filme, perdão. Só para terminar o raciocínio do filme, volto na palavra. Aí a jovem desprezou a palavra, desprezou o pai e a mãe. Houve um arrebatamento, para resumir. Foi todo mundo embora. Ela desesperada foi bater lá na igreja. Quem que ela encontrou na igreja? O pastor. Aí ela encontra na igreja, falou: pastor, o senhor ficou? Era aquele negócio que meu pai e minha mãe falaram que eu chamava de louco? Sim, arrebatamento. Jesus tirou eles para não ver o que vai vir nessa terra, guardou eles, protegeu eles. Mas porque o senhor ficou? O pastor começa a chorar para a jovem falando assim: filha, eu preguei, eu falei, mas eu não acreditei. O que nós pregamos domingo? Não é a crença do diabo que nós temos que ter, é a crença de Jesus. A crença do diabo crê e estremece, mas não muda, porque é o diabo. Domingo foi a crença de Jesus que nós temos que ser, que obedece ao Pai, que submete ao Pai, que anda com o Pai em nome de Jesus, e faz a vontade do Pai, e cada dia quer ser salvo. O pastor chorando com a jovem no filme, meu, só de ver o filme, eu falei: meu Deus, se esse filme já está assim, imagina o dia. Qual que é a ignorância espiritual que nós temos que quebrar da nossa mente? Tem muitos irmãos que talvez nunca sentaram numa igreja, talvez nunca pegaram numa Bíblia, como você pega, talvez nunca louvaram, cantaram, nada, mas nos confins da terra chegou talvez uma única palavra: Jesus salva, cura e liberta. Foi o suficiente para ele crer e se arrepender e viver para Deus aonde ele estiver. Esse que está no confim da terra vai se levantar também, como os ninivitas, rainha de Sabá, para condenar um monte de crente que estava na igreja, desmerecendo a palavra e pedindo um sinal para Deus. Então, a partir de hoje, quando você encontrar uns crentes desse preguiçoso que se acomodou dentro da igreja e acha que já está bom e pode julgar qualquer um, desperta ele para essa mensagem. Mostra para ele Mateus 12. Fala assim: meu irmão, nós temos que tomar cuidado, ó, porque quem vai condenar esse povo aqui de Israel é uma rainha pagã, uma rainha ímpia, uma rainha que vai condenar o povo, os ninivitas. Quem é que falou para Jonas? Repreendeu Jonas, um pecador. Jonas era o crente, mas um capitão pagão que falou: você é crente? E desobedecendo? Não tem coisa mais feia do mundo quando nós que somos de Deus somos repreendidos pelos ímpios, irmão. Isso é um tapa na nossa cara. E tem gente que não acorda. Não tem vergonha maior do que essa. Aquele ali é crente, pastor? Aquele ali é crente, irmão? Aquele ali é crente, irmão? Se aquele ali é crente, irmão, então eu vou ser igual a ele. Bater a vida igual dele bagunçada. Como às vezes, meu irmão, já escutei muitos que vieram aqui dar testemunho de igrejas aí fora, que eu não quero falar, mas não acorda. Acho que está arrebentando. Nunca acho que está arrebentando. Converta cada dia a sua vida para Deus. Tenha fome na presença de Deus em nome de Jesus. Quem trouxe a sua oferta, o seu dízimo, prepare nas suas mãos, eu vou também orar. Quando entender a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Tomara que você também da internet tenha assistido e prestado atenção no que o Espírito falou conosco neste lugar. Pega nas suas mãos, meus